Olá, eu sou a Lígia e uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de chegar. Então, já escolheu a sua história? Já subscreveu o nosso canal? Vamos lá, subscreva o canal, acione o sininho para não perder nenhuma leitura e escolha a sua história, escrevendo aqui nos comentários o nome do livro e o autor. Hoje, numa sequência de 5 vídeos, nós estamos no nosso quarto vídeo, onde nós estamos lendo Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Uma leitura a pedido dos alunos da professora Célia. Olá, turminha! Vamos lá? Vamos continuar. Vídeo 4 com Robinson visita um navio espanhol naufragado e salva um prisioneiro dos canibais. Quando o tempo voltou a estar calmo e estável, Robinson sentiu-se extraordinariamente tentado a aventurar-se no seu barco até junto do navio naufragado. Apesar das circunstâncias apertadas em que se vira, não há muito tempo nesse mesmo local. Refletiu, porém, que podia haver ainda alguns sobreviventes a bordo, pelo que decidiu arriscar-se. Desta vez, pôs no barco uma bússola com uma grande provisão de alimentos e água. Rumou ao longo da praia, até chegar junto da extremidade do banco de areia, onde a corrente passava com impetuosidade. Mas ali, fraquejou-lhe a coragem. Depois de entrar na corrente, como conseguiria sair dela? E se fosse arrastado para o mar e uma rajada o fizesse saltar? Que probabilidades haveria de que o seu barquinho lhe resistisse? E tão desanimado estava com essa ideia que se retirou, dirigindo o barco para a terra. Subiu a um penhasco elevado e ficou a olhar para a água durante horas, tentando ganhar coragem para se aventurar até o navio naufragado, quando reparou que a corrente descia agora em sentido contrário àquela que fora impelido quando observá-la pela primeira vez. Ocorreu-lhe que isso fosse motivado pelas marés e pareceu-lhe provável que, se escolhesse oportunidades, a corrente conduzi-lo-ia até junto do navio e a maré seguinte ajudá-lo-ia a regressar. Parecia tudo tão simples e fácil que resolveu arriscar no dia seguinte. Dormiu essa noite na canoa. Partiu de manhã cedo e em pouco mais de 2 horas alcançou o navio são e salvo e sem nenhuma dificuldade. O barco tinha um aspecto lamentável. Robinson julgou o espanhol pela construção. Estava assente num recife apertado entre 2 rochas, com a ré destruída pelo mar. O mastro grande e de traquete tinha caído com o embate e pediam do navio no meio de um emaranhado, e as escadas de popa tinham desaparecido. E da serviola ainda estava suspensa numa parte de um escaler que fora arrebatado pela fúria do mar, antes que a tripulação tivesse conseguido arriá-lo. A bordo, nada se via, exceto um cão, que quando viu o homem aproximar-se, uivou e saltou ao mar, nadando ansiosamente na sua direção. Pobre animal, estava quase morto de sede. Robinson deu-lhe água e comida, e o animal bebeu tanto que receou que ele rebentasse. Em seguida, subiu a bordo. A primeira coisa que ele viu foi 2 homens estendidos na cozinha, mortos e abraçados um ao outro. Além disso, não havia mais nenhum vestígio de seres humanos. Qualquer que tivesse sido o carregamento do barco fora com certeza varrido pelo mar. Havia ainda alguns barris de aguardente e de vinho no porão, mas eram pesados demais para Robinson os transportar. Viu no castelo da proa alguns baús que certamente teriam pertencido aos homens da tripulação. Levou 2 para dentro do bote, juntamente com
barrilinho de licor e outras coisas, um polvorinho cheio de pólvora, uma pá de fogão e tenazes, de que tivera sempre muita necessidade, 2 cadeirinhas, uma panela de cobre e uma grelha. Isto e o animal foi tudo o que levou do navio. O cão tornou-se uma grande distração e companhia para ele, pois o animal que trouxera do seu navio morrera há muitos anos. À exceção do que encontrou nos baús dos marinheiros, nada havia de valor entre os objetos que trazia. Nos baús encontrou muitas coisas úteis: camisas de linho, lenços, gravatas de couro, potes de doce, uma caixa de garrafas de licores, primorosamente trabalhada a prata, e o que lhe era de menor valia, 3 grandes sacos com objetos de ouro, além de dobrões e barras do mesmo metal. Mas todo esse ouro tê-lo-ia trocado de boa vontade para uns pares de meias e sapatos ingleses, pois de nada lhe servia o ouro enquanto estivesse na ilha. Todavia, arrumou o dinheiro e o ouro na caverna, juntamente com as outras coisas, e em seguida voltou a levar o seu barco ao longo da costa até o ancoradouro onde o costumava guardar. Mas a visão do navio naufragado e dos homens afogados tinha de lhe novamente despertado a ânsia de se ir embora. Acreditava que se tivesse uma embarcação tão boa como aquela em que fugira dos piratas, não teria permanecido mais tempo na ilha e aproveitaria a oportunidade para alcançar qualquer terra onde habitassem brancos. Mas, como o frágil barquinho que tinha, tal plano era impossível e não tinha outra saída, senão continuar a viver como já há tanto tempo vivia, no temor cotidiano constante de um ataque de selvagens. E contudo, de tempos em tempos, quando se sentia mais abatido, ou quando o fardo dos anos da solidão o oprimia mais, Hobson pensava que, se os selvagens podiam vir ao seu domínio, ele seguramente poderia ir ao deles. De onde vinham? Onde era sua terra? Que espécie de embarcações possuíam? E às vezes ficava tão ansioso por ir que nem refletia de que faria quando lá chegasse, ou no que seria de si se caísse nas mãos deles. O seu espírito estava totalmente dominado pela ideia de alcançar o continente, e todos os seus sonhos se reduziam a isso. Uma noite, quase ficou com febre de tanto se inquietar com seus pensamentos. Deu voltas e mais voltas na cama até finalmente conseguir adormecer. Sonhou não o que habitualmente sonhava, mas que se preparara para navegar rumo ao continente e que, ao deixar o seu castelo pela manhã, via na praia 2 canoas e 11 selvagens a desembarcar. Com eles vinha um prisioneiro que se preparava para matar e comer, quando, de repente, este deu um salto e fugia, procurando salvar a vida. No sonho, Hobson viu que o homem corria e ia esconder-se na mata à volta do castelo e saiu em seu auxílio. Então o selvagem caiu de joelhos a pedir-lhe misericórdia. Hobson fê-lo subir a escada para dentro do castelo, dizendo para consigo: com a ajuda deste companheiro posso com certeza partir para o continente, pois ele saberá indicar-me o rumo a seguir e para onde ir quando desembarcarmos. Acordou com a alegre sensação de que, enfim, tudo haveria de correr bem. Mas, quando despertou completamente e compreendeu que, afinal, tudo não passara de um sonho, sentiu-se mais abatido do que dantes e mais infeliz do que em todos os anos que vivera na ilha. O sonho teve, contudo, um resultado.
Mostrou-lhe que seu único medo de partir era, se possível, salvar um dos prisioneiros que os canibais estivessem a ponto de matar e, oportunamente, conseguir que o homem o ajudasse a conduzir a sua canoa mar dentro. Com essa ideia em mente, pôs-se a vigiar com mais persistência do que anteriormente. O desembarque dos selvagens indo durante mais um ano e meio, quase todos os dias, até o ponto de observação para investigar o mar com um óculo, na esperança de avistar canoas a aproximar-se. Mas não tinha nenhuma e Robson sentia-se terrivelmente enfastiado da vigília constante. Contudo, não desistiu, pois sabia que, mais cedo ou mais tarde, os selvagens voltariam. Entretanto, passaram-se muitos meses sem que apanhassem. Não apareceram. Finalmente, uma manhã muito cedo, e para grande surpresa sua, viu mais 5 canoas varadas na praia no mesmo lado da ilha. Os selvagens que nela tinham vindo não se viam em parte nenhuma. No entanto, Robson sabia que cada canoa comportava de 4 a 6 homens, o que significava que haviam desembarcado pelo menos uns 20 ou 30. Este era um número maior do que aquele que esperava confrontar, de maneira que se encerrou no castelo, indeciso sobre o que devia fazer, mas disposto a lutar no caso de o atacarem. Depois de muita espera, sem qualquer vestígio de selvagens, trepou a escada e chegou ao alto do rochedo, provocando-se para não se destacar na linha do horizonte. Através do seu óculo, verificou que havia pelo menos 30 homens a dançarem freneticamente ao redor da fogueira. Enquanto os observava, alguns dirigiam-se às canoas, trazendo de rastros 2 prisioneiros. Um deles caiu de bruços, quase no mesmo instante, derrubado pela retaguarda com uma clava de madeira. Imediatamente, 2 ou 3 canibais o fizeram embocados, a fim de ficar pronto para ser cozinhado. Quanto ao outro cativo, deixaram-no sozinho por alguns minutos. Vendo uma oportunidade para fugir, o homem precipitou-se numa corrida veloz através da areia, direto ao ponto da praia próximo ao castelo do Robson. Isto alarmou-o muito, pois pareceu-lhe que de todos os selvagens haviam partido em perseguição dele. Não conseguia deixar de pensar que, provavelmente, como previra no seu sonho, o fugitivo viria procurar abrigo na mata que rodeava o castelo e, nesse caso, Robson teria, certamente, de se bater com todo o grupo de canibais ao mesmo tempo. Enquanto observava o pobre homem a fugir, reparou aliviado que ele corria muito mais depressa do que os seus perseguidores, dos quais já só 3 continuavam no seu encalço. E se aguentasse mais 2 ou 3 quilômetros? Conseguiria escapar, com certeza. Entre o castelo e os homens havia um braço de água, que Robson utilizara para fazer nele entre as jangadas precedentes do navio naufragado. Quando o fugitivo ali chegou, mergulhou, embora a maré estivesse cheia, em menos de 30 vigorosas braçadas, alcançou a outra margem, continuando a correr em longas passadas. Dos 3 homens que o perseguiam, 2 mergulharam também e nadaram para o outro lado, mas com menos rapidez do que ele, pois estavam de barriga cheia. Finalmente, o terceiro homem desistiu e voltou pelo mesmo caminho por que viera. Ao ver o rumo dos acontecimentos, Robson percebeu-se que esta era a sua oportunidade de arranjar um criado e resolveu salvar a vida do homem que vinha a fugir dos canibais. No mesmo instante, desceu apressadamente a escada, agarrou em 2 espingardas e, correndo tão depressa quanto podia, colocou-se entre os homens e os seus perseguidores, gritando-lhe que parassem. Ele olhou para trás. Ao reparar em Robson, mostrou a princípio tanto o medo dele como dos que tentavam apanhar. Mas Robson falou-lhe novamente e fez-lhe sinal com a mão para voltar caminhando vagarosamente em direção aos outros, que, entretanto, se aproximavam.
Então, atirando-o da frente, deitou-o abaixo, batendo-lhe com a coronha da espingarda e deixando-o inconsciente. Parecia-lhe mais prudente não fazer fogo, não fosse o estrondo aleitar os restantes. O segundo homem, vendo o seu companheiro no chão, hesitou e parou. Mas Robson viu ao aproximar-se que o selvagem tinha na mão um arco e uma flecha que se preparava para atirar. Não havia outra coisa a fazer senão disparar primeiro. Foi o que Robinson fez, matando-o instantaneamente. Perante isso, o selvagem que havia sido perseguido pelos outros ficou tão aterrado pelo relâmpago, pelo estampido da espingarda e por ver o seu inimigo cair morto, que permaneceu imóvel a tremer. Robinson teve tanta dificuldade em convencê-lo a aproximar-se, quando finalmente se moveu, abeirou-se de Robinson, parando a cada meia dúzia de passos e ajoelhando-se de seguida. Por fim, chegando junto ao seu salvador, ajoelhou-se e outra vez beijou o chão e colocou ao pé de Robinson sobre a sua cabeça que pousara na areia. Enquanto isso se passara, Robinson reparou que o selvagem que derrubara começara a mexer-se e a recuperar os seus sentidos. Chamou para esse o fato da atenção do homem que salvara, o qual pronunciou algumas palavras que Robinson não conseguia compreender, mas que eram aprazíveis aos seus ouvidos, que há mais de 25 anos não ouviam outra voz senão a sua. Depois, fez um gesto com a mão, como que a pedir a sabre, que pendia na cintura de Robinson, e logo que a arma lhe foi entregue, correu para o seu inimigo e de um golpe certeiro cortou-lhe a cabeça. Em seguida, satisfeito, pegou nela e deitou-a junto com o sabre aos pés de Robinson. Mas o que lhe causara maior admiração era a maneira como aquele branco conseguira matar o selvagem a tão grande distância. Observou o cadáver voltando-se repetidas vezes e olhando muito tempo, com um ar pasmado, para a ferida que a bala lhe fizera no peito. Robinson tratou então de se retirar, acenando ao selvagem para que o seguisse. Mas o homem fez-lhe sinal de que queria enterrar os dois cadáveres na areia, de maneira que os outros não o encontrassem, no caso de os terem seguido. Com as mãos, abriu covas suficientemente profundas para meter os cadáveres e em menos de um quarto de hora não restava qualquer vestígio do que acontecera. Após esta labuta, Robinson levou consigo, não para o castelo, mas para a caverna, onde lhe deu comida e água. Em seguida, fez-lhe sinal para que deitasse a descansar, apontando-lhe um molho de palha de arroz. Num instante, o homem adormeceu profundamente. Era, no parecer de Robinson, esbelto e bem constituído. Os músculos dos braços, das costas e das pernas exibiam grande vigor e todos os seus membros eram admiravelmente proporcionados. Tanto pôde conjecturar, devia ter cerca de 26 anos, com uma expressão varonil e bondosa e longos cabelos pretos. O nariz e os lábios eram semelhantes aos de um europeu e os dentes brancos e certos. A pele não era negra, mas de chocolate fino e radiante de saúde e agradável às vistas. E assim, terminamos a nossa quarta parte, restando ainda o final do nosso livro, a quinta parte, que você pode conferir na próxima leitura. E esta foi Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Deixe também nos comentários a sua sugestão de leitura. Até a próxima leitura!